Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um react de um canal que eu gosto muito do YouTube, que é o Elementar, que às vezes esse canal, eles pegam algumas situações do nosso setor de supermercado. E eles fizeram um estudo, um artigo sobre a inflação, que é um dos piores assuntos do momento, né? Que é o preço subindo dos produtos que não para de subir. E eles trazem um estudo dizendo por que os produtos vêm subindo desde a pandemia. Eu achei muito legal esse vídeo, esse mini documentário. E eu trouxe aqui para nós reagirmos juntos aqui, eu e você, vamos acompanhar esse vídeo. E como driblar, como nós se sobressair mediante uma inflação que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo também. E quando tem inflação, né, no vídeo de ontem da Scantec, nós sabemos que os clientes migram de canais. Então eles vão procurar opções mais baratas e isso aperta a margem de todo mundo e é ruim. A inflação é péssima para o nosso país. Então vamos assistir esse vídeo. Antes disso, já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, ative o sininho para receber notificações. Lembrando que temos uma agência de marketing e vendas. Se você está precisando vender mais no seu supermercado, nós temos todo um conjunto de soluções de vendas para supermercado. Desde o marketing ao mix, a precificação, a experiência de compra na loja, enfim, nosso papel é garantir que você vai vender mais, certo? Então, bora produção, coloca na tela aí esse react, vamos ver esse vídeo muito legal. Bora! Você já percebeu que qualquer compra para semana passa fácil de R$300 no mercado? E não tem nada de alcoólico, bobagens ou sequer carne. Basicamente só comida para semana. Vegetais, salada, massa, molho, arroz, pão, queijo e ovos. Eu tenho uma teoria para isso. Qualquer item no mercado custa R$10. Presta atenção na próxima vez que você for ao supermercado e calcule o valor da conta pela quantidade de itens. Você pode até pagar R$4,39 no quilo da cebola, mas é só olhar para o lado e ver o queijo a quase R$60 o quilo para perceber que no final tudo se equilibra para o preço total subir. Para quem ganha menos, a situação é grave, porque a comida representa a maior parte do orçamento. Mas o problema é que a classe média também sente o impacto toda semana. E quando o preço da comida sobe, não tem para onde correr. Então, o que explica esse aumento absurdo nos alimentos? E tem alguma chance da comida voltar a caber no bolso ainda esse ano? Antes de 2020, o mercado de alimentos no Brasil tinha uma certa previsibilidade. A inflação dos alimentos geralmente acompanhava a inflação geral, com variações sazonais que o consumidor já conhecia e podia se planejar. Um ciclo natural, onde o arroz, feijão e o básico da mesa brasileira raramente sofriam grandes oscilações ao longo do ano. O grande divisor de águas foi a pandemia de 2020, seguida por uma série de eventos que desestabilizaram completamente o setor. Crise hídrica em 2021, guerra na Ucrânia em 2022 e o caos climático do Rio Grande do Sul em 2024. Agora a imprevisibilidade é a regra. A alta repentina de preços, que antes era exceção, agora parece ser o padrão. O IPCA de 2024 mostra logo de cara a realidade. A inflação geral no acumulado de 12 meses foi de 4,83%, mas o preço dos alimentos subiu 7,69%. Muita coisa. E isso não é pouca coisa, especialmente se tratando de comida, que é um gasto que ninguém consegue simplesmente tirar do orçamento. Em 2023, os preços tinham subido só 1,03%. A alta de agora representa o maior aumento desde 2022. Quando a gente entra no detalhe, os números são ainda piores. O café moído, por exemplo, subiu 39,6%. A costela ficou 21,33% mais cara e a carne de porco 20,06%. São itens que fazem parte do prato do brasileiro e que subiram muito acima da média. E não foi só fazer comida em casa que pesou. Comer fora também ficou mais caro. Em dezembro de 2024, a alimentação no domicílio subiu 1,17% e fora do domicílio 1,19%. Ou seja, tanto a marmita quanto o almoço no restaurante tiveram reajustes bem parecidos. Isso mudou o comportamento das pessoas. O brasileiro que já estava acostumado a pegar promoção agora encontra cada vez menos. Um levantamento da Nielsen IQ mostra que em 2024 houve uma redução nas ofertas de alimentos e bebidas. Isso acontece porque os próprios mercados estão operando com margens tão apertadas que mal conseguem cobrir seus custos, quanto mais oferecer descontos. E quando até a promoção some, fica claro que está todo mundo no aperto, tanto quem compra quanto quem vende.
Outra coisa que pesa é que a alta da comida atinge mais forte quem ganha menos. Isso porque nas famílias mais pobres, a alimentação representa uma parte muito maior do orçamento. Então, se o arroz e o feijão sobem, o impacto é direto, sem escapatória. E é exatamente isso que tem acontecido. Muita gente precisando mudar o cardápio. Cortes de carne mais caros estão sendo deixados de lado e os ovos e o frango viraram opções mais em conta, apesar do aumento no preço do ovo. Frutas, legumes e leite também estão sendo cortados da lista e isso acaba afetando até a saúde das pessoas. Mesmo alimentos que eram considerados acessíveis, como arroz e feijão, estão com preços flutuando. Num mês estão mais baratos, no outro disparam. Isso gera insegurança. Ninguém sabe se vai conseguir manter os mesmos itens na próxima compra. E quando o gasto com comida aumenta, os outros setores acabam ficando de lado. Vai menos dinheiro para o lazer, para roupa, até para remédio. Isso cria um efeito dominó na economia. Quando a alimentação pesa demais, ela puxa tudo para baixo junto. Em resumo, 2024 foi o ano em que a comida virou protagonista da inflação. E não foi por luxo, por exagero ou por escolhas erradas das pessoas. Foi porque o básico, o que deveria ser o mínimo, passou a custar demais. E isso está mudando o jeito como a gente se alimenta, planeja as contas e enxerga o futuro. A comida está mais cara e o prato mais vazio. Mas o que está por trás desse aumento todo? O que rolou em 2024 foi uma mistura pesada de fatores. Clima extremo, dólar nas alturas, exportação em ritmo acelerado e custo de produção lá no topo. Tudo isso juntou o cenário perfeito para a gente pagar mais caro por tudo. Foi um ano em que fatores climáticos diversos influenciaram nos preços de alimentos. E não foram só dias quentes, teve de tudo. Secas, chuvas fora de hora e enchentes pesadas. O caso mais simbólico foi o do Rio Grande do Sul, onde as enchentes e o excesso de chuva atrapalharam a colheita de diversos produtos. Isso, somado a ondas de calor fora do comum e outras regiões, aumentou o estrago. Essa bagunça climática fez com que a entre-safra, aquele período entre duas safras, ficasse ainda mais complicada de lidar. E os efeitos dos problemas climáticos seguem gerando altas. Um exemplo claro é o tomate. Em abril de 2025 ele subiu mais de 30% no mês, isso depois de já ter subido 12% em março. Como apontam as análises, o calor fora de época prejudicou a lavoura e o resultado está aí. O valor do tomate começou a cair em maio de 2025 e à medida que a safra de inverno for chegando às prateleiras, a perspectiva é de queda. Mas é com esse exemplo pontual que percebemos como estamos reféns de fatores que fogem do nosso controle individual. O mercado reage como sempre. Se a oferta cai e a demanda continua, o preço sobe. E quando o problema vem da natureza, como o clima extremo, não tem muito o que fazer. Não importa quanto o consumidor esteja disposto a pagar. Se não há produto suficiente, o preço dispara. E não adianta esperar que o governo resolva o problema do clima. É um fenômeno global que está afetando culturas em todo o mundo, não apenas no Brasil. E se a natureza não ajudou, o dólar também não. A moeda americana disparou ao longo do ano. Em 12 meses, o real desvalorizou 27% em relação ao dólar, encerrando 2024 a R$ 6,18. E isso tem um efeito direto na comida que chega até a mesa. Com o dólar tão valorizado, muitos produtores preferem exportar os produtos porque ganham mais vendendo lá fora do que no mercado interno. Isso vale para café, carne, milho, soja ou trigo. Quando vai mais produto embora, sobra menos aqui, e o que sobra fica mais caro. Mas não é só a comida que fica mais cara quando o dólar sobe. Na prática, tudo fica mais caro. Comprar um carro, construir uma casa, fazer uma viagem ou mesmo comprar carne para um churrasco. Tudo sobe o tempo todo. Porque nosso real está valendo cada vez menos. E é exatamente por isso que você precisa diversificar seu dinheiro e ter pelo menos parte dele em dólar. Dólar alto encarecendo as nossas compras, ele não mexe só com as exportações. Ele também dispara os custos de produção aqui dentro do país. O custo do milho, que é a base da alimentação das galinhas, e das embalagens, impactou no preço do ovo. Mas nem sempre esse aumento aparece direto na etiqueta de preço. Tem uma parte dessa inflação que é invisível e que o consumidor só percebe na prática. É a chamada pressão nos custos de produção, que começa lá no campo ou na indústria e só depois é repassada para a prateleira do supermercado. Quando o insumo agrícola como fertilizante ou semente fica mais caro, ou quando o diesel para os tratores sobe, ou quando um temporal destrói parte da safra, esses custos não são imediatamente repassados. Existe uma cadeia longa. O produtor tenta absorver o impacto até onde consegue, depois o distribuidor faz o mesmo e, por fim, o supermercado também tenta segurar um pouco, resultando em um reajuste progressivo que vem em ondas.
Isso ajuda a explicar por que muitos supermercados não conseguem mais fazer promoções. Eles já estão operando no limite, com pouca margem de lucro. E com isso o consumidor vê o preço subir sem nem ter a chance de aproveitar uma oferta. E aí entra mais um fator, o comportamento de quem compra. Contudo, olha só, enquanto eu estava assistindo o vídeo, eu estava até procurando aqui no meu celular um dia D que nós fizemos, esse aqui é de setembro de 2019. Coloca aí na tela, produção, vou colocar na tela para você ver. Olha só, isso aqui foi 30 de setembro de 2019, né? Foi um dia D, eu comecei a fazer dia D em 2019. Então vamos lá, contrafilé 18,97 o quilo, café Melita 7,99 a unidade, Omo 800 gramas 5,99, leite Quatá ou Piracanjuba 1,99 a unidade, colchão mole 16,99, A100 o quilo 12,99, peito de frango com osso 5,99, coxa e sobrecoxa 4,99, molho quero 79 centavos, cenoura 1,29 o quilo, tomate 1,79 o quilo, cebola 1,99 o quilo, banana 1,79, mamão papaya 99 centavos, alface unidade 99, tá aqui, 69 e IP 99. E quer que eu te fale uma coisa? Praticamente aqui não tinha produto abaixo do custo. Não tinha produto nenhum abaixo do custo. Nenhum. Olha que loucura que é os preços, a inflação. Entendeu? É surreal isso, né? Esse aqui é se eu pegar todos que eu tenho aqui, qualquer dia eu vou reunir todos que eu tenho do passado e você vai ver que é coisa de outro mundo, tá? Antes de eu continuar o vídeo aqui, vamos falar do nosso patrocinador, que é a FGF. Você está procurando uma contabilidade especializada de supermercado, super indicado por nós, é a FGF, uma empresa séria que você vai pagar menos de imposto de forma legal, aumentando o seu lucro. Coloca aí, produção, na tela. tudo mais caro, o consumidor também mudou de estratégia. Ao invés de comprar como antes, agora ele troca marcas, muda a cesta de compras, muda de supermercado ou até corta itens. Tudo para tentar fechar a conta quando chega no caixa. Ou seja, a galera não compra mais o que quer, compra o que dá. Por fim, toda essa pressão foi se acumulando ao longo de 2024 e virou uma bomba relógio. Quando o clima piorou, o dólar subiu, os custos explodiram e as exportações dispararam, o impacto foi direto no supermercado. Então, como isso tudo alterou a forma que o brasileiro faz as compras no supermercado? E será que tem alguma chance da comida voltar a caber no bolso ainda esse ano? Pausa aí, produção. Um dos fatores que traz mais a inflação é o aumento do dólar. Porque para as indústrias, compensa mais vender para fora. Compensa vender para fora. Para que vai vender no mercado interno se estão pagando em dólar muito mais caro? Porque a nossa moeda está desvalorizada. Pode ser que mude algo agora, internamente, depois desse tarifaço do Trump. Porque lá nos Estados Unidos nosso produto vai ficar caro. Aquilo que eu falei no vídeo anterior. E aí o pessoal vai ter que desovar em outros países ou aqui mesmo no mercado interno, aí achata um pouco o preço. Mas esse não é o mundo perfeito. Não tinha que nós esperarmos um tarifaço do Trump. Não, a indústria pode continuar vendendo para os Estados Unidos sem a taxa de 50% e continuar vendendo no mercado interno, dado que a nossa moeda tivesse valorizada. E todo mundo vendendo e todo mundo ganhando. Mas, cara, essa inflação é um conjunto de ações desde a pandemia, mas o principal disso é a má gestão do Estado, que é onde nós ficamos num ambiente inseguro para investimento, um país burocrático, um Estado gigantesco e a retirada e saída de dólar. E aí o nosso dólar sobe e aí é melhor vender para fora, ganhando mais dinheiro, e o mercado interno sofre, e a população sofre, e o nosso segmento sofre. Nós deixamos de ganhar dinheiro na inflação. Deixamos. E só ganha naquela alta, quando dá aquela subida daquele produto, mas depois o consumidor compra menos. O dinheiro fica mais curto. O consumidor deixa de comprar o chocolate, deixa de comprar aquele shampoo e condicionador mais caro, aquele corte de carne mais premium, o consumidor, aquele iogurte mais selecionado, o consumidor deixa de comprar. É péssimo para o nosso segmento a inflação. Certo? Continua aí, produção. A inflação mudou radicalmente a forma como as pessoas fazem compras e o que colocam na mesa. Driblar os preços virou estratégia de sobrevivência para famílias de todas as classes sociais, cada uma à sua maneira.
Como explica o economista André Braz, do FGV Ibre, quanto menor a renda, menos espaço para outra despesa que não seja comer. Logo, se a pessoa só compra comida, ela só pode sentir a inflação da comida. Brasileiros de todas as classes estão se adaptando. Quem sempre precisou economizar apenas intensificou hábitos que já tinha, como escolher produtos mais baratos, independente da marca. Já quem consegue pagar valores mais altos de uma vez só, está migrando para as compras em atacado, onde embalagens maiores oferecem melhor custo-benefício. E não foi só o consumidor que se adaptou. Os mercados também estão encontrando maneiras de tentar minimizar os problemas. No supermercado que eu frequento, já percebi que no caixa eles não falam mais o valor total das compras, só perguntam qual a forma de pagamento. Talvez é uma forma de não assustar o consumidor, mas o valor precisa ser pago igual. Nas periferias, a carne vermelha, que encareceu mais de 20% apenas em 2024, está sendo substituída por alternativas mais econômicas. A carcaça de frango, que é um item que nem aparece nas prateleiras dos grandes supermercados, está sendo a solução para muitas famílias. Por cerca de R$30 é possível adquirir aproximadamente 4 quilos desse produto em granjas e mercados locais. Essa carcaça se transforma em sopas, caldos e refogados que podem alimentar uma família por até 2 semanas. Outra alternativa que ganhou popularidade é o suã, a espinha de porco vendida em açougues. Essa mistura de osso, carne e gordura suína, por volta de R$10 o quilo, virou um item valorizado por quem precisa economizar sem abrir mão totalmente do sabor e do valor nutricional da proteína animal. Segundo uma reportagem da DW de março de 2025, na casa de Ionara, a presença diária de carne vermelha na mesa cessou há mais ou menos 6 meses. E com o ovo mais caro, ela perdeu um dos substitutos comuns das classes mais baixas diante da impossibilidade de comer carne. O que está em jogo não é apenas o preço da comida, mas a qualidade da alimentação da família brasileira. Como observa a advogada Léa Vidigal, especialista em direito econômico e soberania alimentar, a desigualdade se mede muito pela qualidade dos alimentos que as pessoas das diferentes classes comem. Enquanto as classes mais altas podem trocar de marca ou fazer ajustes menores, para muitas famílias a inflação significa simplesmente comer menos ou pior. Então, até quando pessoas como a Ionara vão viver improvisando à mesa? E existe uma solução para esse problema? Depois de um ano tão pesado, muita gente se pergunta: tem alguma luz do fim do túnel? A resposta é mais ou menos. Tem coisa boa vindo aí, mas também tem obstáculos no caminho. A boa notícia é que esse ano ainda promete uma super safra. A produção de grãos no Brasil deve chegar a 328,31 milhões de toneladas, um crescimento de 10,3% ou 30,6 milhões de toneladas a mais em comparação com a temporada anterior. Essa quantidade toda de comida no campo pode ajudar a derrubar os preços. E esse movimento faz sentido. A super safra gera um aumento súbito de oferta que não costuma ser acompanhado de um mesmo movimento na demanda, o que faz com que os preços caiam. Com mais produto no mercado, a tendência é o valor cair, pelo menos no atacado. Só que esse alívio não chega na prateleira da noite para o dia. O preço no bolso do consumidor não deve ser imediato. Isso porque tem um caminho longo entre o campo e o supermercado. E nesse caminho tem frete, imposto, armazenamento e uma porção de custos que ainda pesam bastante. Aliás, a logística continua sendo um baita problema. Tem lugares no Brasil onde só o custo de levar o produto até o mercado já faz o preço disparar. Um exemplo disso é o frete no Mato Grosso, que subiu 62% entre janeiro e fevereiro de 2025. E isso mexe com todo o preço final. O alimento até pode estar barato na fazenda, mas fica caro só para sair de lá. Outro ponto é que o Brasil tem pouco ou nenhum estoque regulador de alimentos. Isso faz com que a gente fique totalmente refém das variações do mercado. Segundo os dados oficiais, estoques de alimentos foram praticamente esgotados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu reativá-los, mas ainda não o fez. E o estoque não serve só para guardar comida. Ele tem um papel estratégico. Quando o governo compra e armazena produtos em grande escala, ele consegue controlar melhor os preços. Como explica o relatório, o estoque serve até como um alerta para produtores que querem aumentar preço. Se você aumentar, o governo vai liberar o estoque que ele tem e você vai perder mercado. Já quando o preço cai, o governo garante um preço mínimo. O estoque público de café, por exemplo, está praticamente zerado desde 2019. O café moído subiu 39,6% em 2024. Além disso, tem o fator juros.
Com a Selic ainda alta, o crédito continua caro, e isso atrasa investimentos, compra de máquinas e produção em larga escala. Mas nem tudo é notícia ruim. Existe uma expectativa real de que os preços comecem a desacelerar aos poucos a partir da metade do ano. Alimentos como arroz, milho e derivados de soja devem ficar mais baratos no supermercado a partir de junho de 2025. É uma luz no fim do túnel, quase apagando, mas necessária. A questão agora é saber se essa luz vai se concretizar na saída que precisamos tão urgentemente, porque o cenário ainda é instável. A gente depende do clima, da cotação do dólar, da política agrícola, tudo isso muda rápido. E enquanto essas variáveis estiverem fora de controle, o consumidor vai continuar trocando carne de gado por frango, por ovo ou, pior, carcaças. E mesmo com previsão de safra recorde, a gente ainda barra na infraestrutura. Se não houver investimentos como estradas, armazenamento e escoamento, o produto vai continuar encarecendo até chegar na mesa. Então sim, tem chance do preço da comida cair esse ano, mas depende de muita coisa dar certo ao mesmo tempo. Nenhum problema climático, uma estabilidade no dólar, exportações equilibradas para não esvaziar o mercado interno e um esforço do poder público para garantir infraestrutura e condições mínimas para o bom funcionamento do mercado de alimentos. Na sua opinião, qual desses fatores tem mais risco de não dar certo? Deixa nos comentários e aproveita para dizer o que achou desse vídeo. E se você quer proteger o seu dinheiro e ainda ter um... Pode tirar aí, produção. Então, você vê que nós dependemos de vários fatores para fazer o país voltar a ser um país barato. E o principal deles, a parte logística, o Brasil foi um país construído à base de rodovia, onde o ideal seria ferrovia, assim como é os Estados Unidos. A maior parte da parte logística dos Estados Unidos, de transporte de matéria-prima, é via ferrovia. E o Brasil é feito via rodovia e encarece muito o custo. E aí você tem a parte do Estado, que também encarece muito custo por ser um país caro. É que nem, por exemplo, você vê a briga que está lá no Congresso por emendas parlamentares. Aí você pega os deputados federal querendo mandar emenda para o seu reduto político, para a sua cidade. Aí o cara me manda uma emenda de 300 mil para fazer pracinha, onde o país, cara, precisa de outras soluções que não é pracinha. Ou manda emenda para fazer show, como foi lá em Sergipe. Cara, que não é prioridade do país, velho. Aí você pega eles também quiseram aumentar o número de deputados federais. Cara, o país não tem dinheiro. Aí você pega o judiciário gigante, a burocracia, o Estado. Aí você pega o Lula com cerca de 55 milhões gasto no cartão corporativo. Cara, o Estado fica caro, o país fica caro. Quem vai investir nesse país? Quem vai pôr dinheiro nisso? Incerteza jurídica a todo momento. E não é aquele... Cara, você pega aquele vídeo que eu fiz dos Estados Unidos, é maravilhoso o preço do produto. O preço de uma Coca-Cola, 2 e pouco. Cara, é maravilhoso. Tipo assim, o supermercado, ninguém faz conta para ir no supermercado. Ninguém busca promoção, ninguém busca oferta. Você simplesmente abre a porta e vende. Vence quem entrega a melhor experiência e não quem entrega o melhor preço. Ninguém faz conta de supermercado, entendeu? Então nós temos que fazer uma reforma estrutural no nosso país. Cara, você vê café, 35 pau, 40 pau, cara. Olha o tabloide do dia D que eu mostrei. Coloca aí de novo a produção na tela. R$ 7,99 o café Melita. Agora tá quase R$40 o Melita, R$ 35 em média. Você tem noção disso? Gente, é muita coisa, é muita diferença. 5 vezes mais o café em coisa de 6, 7 anos. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, nós temos que tentar se diferenciar. Nós temos que entregar excelência, porque senão, cara, nosso negócio está cada vez mais pautado em preço, amacetando cada vez mais nossa margem, com muita concorrência. Então, se nós não se diferenciarmos, não ter algo diferente, não vender o que só nós vendemos, não soubermos se comunicar, nós estamos fadados ao fracasso. Então, você que me acompanha, dono de supermercado, trouxe aqui esse vídeo hoje, um vídeo mais rápido, mais simples. Estou terminando de gravar esse vídeo agora, 10h44 da noite. Estou cansado pra caramba. Então, eu falei, vamos pegar um material mais curto, mas que eu possa reagir, que eu estou cansado, que eu quero ir dormir. E prepara que nos próximos dias nós vamos fazer um conteúdo fantástico aqui no YouTube.
E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. É isso aí. É nóis.